Olá pessoal, boa tarde, bom dia aí para quem está no Brasil, aliás, muito cedo no Brasil. Aqui é o Everton Tobassi, eu comando o Minuto de Notícias pela Ásia e o podcast Mundo Peculiar. E hoje eu estou aqui com uma galera muito bacana, são podcasters aqui do Japão, o coletivo Podosfera Nipo Brasileira. Eu tenho aqui do meu lado o Carlinhos, da Nabecast Podcasts e Multimídia, o Will, do Press Start Cast, e online a gente tem dois podcasts convidados, que é a Umeko, do Otaku no Kisaten, e a Biju e o Juca, do Wasabi Mutante. É isso, né? Todo mundo se apresentados. E hoje a conversa, o bate-papo, na verdade é um bate-papo de fãs com uma dupla mais do que especial, Maurício de Souza e Alice Takeda. Bom, primeiro eu já vou agradecer. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente e participar dessa conversa com fãs. É um prazer e uma oportunidade de fazer novos amigos. Com certeza. Alice, obrigado. Olá, também estar aqui em contato com os brasileiros que estão aqui no Japão é um prazer muito grande. Bom, eu já vou deixar aberto aqui, quem quiser ver, quem estiver assistindo a live ao vivo, né, pelo YouTube, Facebook e outras plataformas aí, se vocês quiserem enviar perguntas, mandem perguntas aqui para o Maurício. A gente não tem muito tempo, na verdade, é uma hora de conversa. Vocês assistiram aí no comecinho um desenho que conta um pouco da história da imigração japonesa para o Brasil e da vinda dos brasileiros para o Japão, e meio que é isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Conversar sobre essa ligação entre Brasil e Japão. Eu vou fazer uma pergunta, mas depois eu vou passar para os meus amigos aqui, Maurício e Alice. Como é esse encontro? Porque a gente sabe que no Brasil vocês têm milhões de fãs, mas quando vocês vão para o exterior e aqui no Japão vocês se encontraram com as crianças, com brasileiros, e vocês sentem o mesmo carinho? É igual estar no Brasil? Perfeitamente. Somos todos habitantes do mesmo planeta, temos as mesmas vontades, anseios e, logicamente, vontade de conhecer mais pessoas. Então, eu estou muito feliz, primeiro porque eu tive muito contato com o pessoal do Japão, os imigrantes que estavam lá no Brasil, e depois, em algumas viagens que eu fiz para o Japão, eu aumentei mais ainda o meu carinho, conhecimento e vontade de ficar, de vez em quando, fazendo um punhado de visitas ao Japão para ficar atualizado, né? Que legal. Alice, os fãs recebem vocês bem aqui? Sim, olha, o encontro com os brasileiros, crianças, adultos aqui é mais emocionante, porque esses brasileiros não têm muito contato com o Maurício, e principalmente as crianças que nasceram aqui ou vieram pequenos, acabam conhecendo a Turma da Mônica através de leituras. Então, imagine que essas crianças, às vezes crianças de 7 anos, vêm perto do Maurício e até choram, né? Adultos também ficam muito emocionados. Então, eu acho que esse contato com esses brasileiros aqui no Japão é muito mais emocionante. Bom, uma curiosidade que eu tenho, porque hoje vocês são referências, né, para nós brasileiros no Brasil e nós brasileiros aqui no Japão. Aí uma curiosidade que sempre fica é como foram os primeiros passos, né, os desafios da Alice, alguns desafios do Maurício, porque tem muita gente dando os primeiros passos em alguma coisa aqui no Japão, seja nos estudos, numa profissão, numa empresa. Como é que foi esses primeiros passinhos na carreira da Alice, ou os primeiros passinhos na carreira do Maurício? Foi tudo cheio de florzinhas e corações, ou não tanto? Os corações vieram depois um pouquinho, né? Mas, de qualquer maneira,
Eu vim para o Japão chamado por uma empresa que queria publicar um personagem meu, o Horácio, o dinossauro. Era a empresa Sanrio que queria o Horácio para colocar numa revista que eles têm, Itigo Shimbun. Lógico que eu vim correndo. Mas no que eu vim correndo, eu me toquei que eu desenhava Horácio e necessitava também de arte final no desenho que eu fazia. E quem fazia arte final muito perfeitamente era a dona Alice, que trabalhava no estúdio. Havia outro rapaz também que trabalhava muito bem, mas ele não falava japonês. Eu tinha que escolher. Escolhi quem falava japonês para a gente ter mais facilidade, né? E aí a gente se conheceu e daí foi embora a coisa. E nós nos conhecemos melhor, etc, etc. Estamos há quantos anos? Juntos? Nossa, uns 47 anos. É um tempinho bom para a gente se conhecer bem. É. Agora, para mim, vir aqui no Japão realmente foi bem florido, porque viemos convidados pela Sanrio e o presidente da Sanrio, ele abriu as portas do Japão para a gente, mostrou o Japão, era a primeira vez que nós vínhamos para o Japão e ele foi muito, muito gentil. Levou-nos para conhecer alguns pontos turísticos. Foi ele que mostrou, nos levou para assistir de camarote uma luta de sumô, né? E ele mostrou muitas coisas do Japão. Então, nós entramos já com uma certa facilidade, com tudo muito florido, graças ao presidente da Sanrio. Senhor Tsuji. Que bacana. Will? Primeiramente, eu queria agradecer por ajudar a me alfabetizar e assim como vários brasileiros aqui no Japão também, que aprendem a ler com as revistinhas da Turma da Mônica, né? Primeiro, gostaria de agradecer isso. E a minha pergunta seria, nós que fazemos podcasts, a gente tem essa dificuldade do início. Houve algum momento que pensou em desistir de desenhar e aí recebeu o carinho do público? Eu nunca pensei em parar, em esquecer o que eu estava querendo, desde criança. Em criança, eu já falava para meus pais, quando eu crescer, quando eu for grande, eu quero escrever e desenhar historinha, personagem e tudo mais. E aquilo veio até eu fazer 18 anos, eu estava me preparando para isso. Eu estava lendo muito histórias em quadrinhos, de alguma maneira estudando a técnica que era usada, principalmente no material americano, norte-americano, né? E treinando bastante desenho, copiando o desenho que eu gostava, e até que aos 18 anos eu resolvi buscar uma colocação num jornal, no grande jornal de São Paulo, Folha de São Paulo. Foi ali que eu imaginei que eu ia ficar, mas ali me deu também um susto, a minha chegada no jornal. O diretor de arte, que ficou de ver o meu material, meus desenhos, ele olhou o material, olhou para mim meio sem muita graça e falou: "Ô, menino, desista de desenho, desenho não rende nada, não dá dinheiro para ninguém, vai fazer outra coisa na vida, tchau." Foi um baque, né? Porque a família gostava dos meus desenhos, meus professores, minhas namoradinhas daquele tempo, tudo mais. Todo mundo achava que eu desenhava. Até eu estava acreditando nisso. E levei os desenhos por causa disso. Mas depois que um super desenhista, era um desenhista muito, muito famoso no Brasil, ele falou tudo aquilo, eu saí da sala dele meio pisando no ar, né? Não estava pisando no chão. Até que, no eu passar pela redação do jornal,
um jornalista já de idade me viu passando e falou: "O que houve, menino?" Falei: "Ué, mas ele não estava lá, como é que ele sabe? Eu devo estar com uma cara de candidato a suicídio, porque ninguém sabe o que acabou de acontecer na sala do diretor." Daí eu choraminguei para ele o que tinha havido, né? Daí ele falou: "Faz o seguinte, Maurício, entre no jornal para fazer qualquer coisa. Nem que não pague bem, mas você vai fazer amizade. E você vai ficar as amizades com o chefe de redação, com o diretor e tudo mais. Daí você vai mostrar o desenho para um amigo. E não para alguém que às vezes está mal-humorado nesse dia e não deu muito certo." Bem, eu aceitei uma proposta dele de fazer um trabalho lá de alguma maneira melhorar o português dos repórteres que chegavam correndo lá de qualquer maneira, e o português não estava muito legal. Eu era bom de português porque eu tinha aprendido a ler no gibi. Minha mãe ensinou. Já lia bastante, já lia livros e tudo mais. Então eu estava de bom português, passei no teste da Folha e entrei lá para cuidar do português dos meus colegas. Fiquei lá muito tempo, até que um dia me chamaram e falaram: "Olha, tem uma vaga de repórter aqui, paga um pouquinho melhor, você podia, se você estiver interessado, você sai da onde você está fazendo a correção e você vira repórter." "Ah, legal. Você vira repórter policial." Falei: "Hã? Repórter policial?" Daí me bateu na cabeça uma coisa que ninguém sabia, que eu, quando via sangue, eu desmaiava. O repórter policial que desmaia quando vê sangue não está no seu lugar adequado, né? Mas eu pensei, porque eles puseram também um fotógrafo ao meu lado e mais um motorista, me deram toda a adequação para eu trabalhar bem, né? Eu falei: bem, quando eu tiver uma vítima, alguém assassinado, qualquer coisa assim, com sangue, eu vou chamar o meu fotógrafo, perguntar para ele como é que está a coisa, como é que não está, ele me diz e eu escrevo o que ele falar. Eu vou afastar esse problema que eu tenho, né? E eu fiz isso durante algum tempo. Felizmente também não vi sangue nunca. Deu certo a estratégia? Deu certo tudo. Daí, em seguida, eu comecei a lembrar também: peraí, eu não vim aqui para ser repórter policial, ver coisa meio chata, né? Eu vim aqui para desenhar. Então eu vou tentar fazer o que o velho jornalista tinha sugerido: mostrar meus desenhos para o pessoal que me conhece lá na redação. Fiz uma tirinha de história em quadrinhos, levei para o jornal, mostrei para o redator-chefe. Ele falou: "Ah, tá bom, tá bonitinho, tá legal." Daí eu perguntei: "Vocês publicam?" "Publicamos." "Vocês pagam?" "Pagamos." Falei: "Então, minha demissão aqui de repórter, eu quero ser repórter, aliás, eu quero ser desenhista de história em quadrinhos a partir de agora, já que vocês estão me dando a oportunidade." E foi aí que começou tudo. Comecei a criar personagem baseado em pessoas que eu conhecia, meus amiguinhos de infância, minhas filhas que estavam nascendo. Uma delas é a Mônica, né? Magali também, Mariângela, a primeira filha. Eu fui percebendo também que eu, olhando os filhos e me lembrando dos meus amiguinhos, eu tinha uma cópia para criar personagem. Então, o Cebolinha era um garotinho que jogava bola comigo lá no campinho. O Cascão, a mesma coisa. E assim vai. E o Cebolinha tinha um cabelo espetado mesmo e tinha problema na língua que trocava o R pelo L.
A Mônica era brabinha, arrastava um coelho pela casa. A Magali comia quase uma melancia inteira. Então, eu não precisei inventar, eu copiava, eu olhava do lado e o que eu via acontecendo, eu fui criando, copiando. E com isso eu criei personagens muito humanos. E fui vendo, e durante muitos anos eu comecei a criar cada vez mais, observando o que estava em volta de mim, que é a minha sugestão para todo mundo que quer fazer história em quadrinhos. Vê lá, vê um primo seu, um tio, um avô, tudo mais, copia como é que eles são e vocês vão criar personagens que vão parecer vivos na história em quadrinho. E por aí, depois disso tudo, depois de estudar como é que os americanos dominavam o mundo na história em quadrinho, na redação também me davam toda a correspondência que os syndicates americanos mandavam, eu pedia para ler. Eu li como é que vendia, como é que fazia propaganda, como é que ia buscar uma maneira de falar com o dono do jornal. Peguei tudo. E dali, a partir dali, as tirinhas foram para o jornal. Em seguida, depois, quando eu peguei vários jornais, eu podia fazer revista já, da Mônica, que foi a primeira. E que, com isso, nós estamos fazendo história em quadrinho. Há quantos anos, Alice? Histórias e quadrinhos? Mais de 60 anos. A personagem Mônica acabou de fazer 60 anos este ano. Pois é, e vem lá e a gente continua fazendo. Então, gente, é só a gente perseverar, viu? Não aceite nãos. Alice também, como foi o começo? Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Não. Normalmente, quem entra na Mário Souza Produções, no estúdio, dificilmente sai. Tanto que passamos por diversos momentos difíceis, né, na empresa, na época do Collor, na época da pandemia, mas ninguém sai. Temos funcionários com 56 anos de casa, né? Começou como, naquela época tinha office boy, começou como office boy. Eu tenho bastante artistas com mais de 40 anos de casa, mais de 30 anos de casa, mais de 20 anos de casa. Falar que tem 10 anos de casa lá na empresa... É o novinho. Nossa, é novinho ainda, né? São novatos. E ninguém sai, né? Mesmo porque o trabalho é tão gostoso, trabalhar com a arte. E nós temos visitação de crianças lá no estúdio, né? A parte da manhã, a parte da tarde. Então, sempre somos rodeados de crianças, né? Que entram lá extasiados. Então, trabalhar lá não parece trabalho, né? E ficar mexendo com desenhos, com histórias, né? Gratificantes, passando mensagens para as crianças, não parece que a gente trabalha lá, né? Parece que é um lazerzinho gostoso. Ah, que delícia. Bom, a gente tem duas super fãs. Eu tô vendo a Mikan tá emocionada. A Mikan Almeco, do Otaku no Kisaten. A gente, desculpa, eu nunca chorei na minha vida em live, é a primeira vez. Eu quero agradecer os dois, porque eu aprendi a ler e escrever por causa da Turma da Mônica. Eu nasci no Brasil, mas eu fui alfabetizada em japonês. E a minha mãe usava a Turma da Mônica para ensinar a gente a ler e escrever. Mas mais que isso, o Maurício de Souza, Alice, a Turma da Mônica me deu o amor que eu tenho pela arte. E durante muito tempo eu esqueci. Nossa, desculpa, eu nunca falei assim na minha vida. Durante muito tempo eu esqueci do amor pelo desenho. E de 1 ano para cá, 2 anos para cá, eu voltei a tentar desenhar. E agora eu faço um pouquinho, eu tento desenhar o máximo que eu consigo. E eu lembrei por causa do Maurício de Souza Produções, por causa da história de vocês, né? E eu lembrei que, como eu gostava de arte, porque a gente veio aqui trabalhar em fábrica,
A gente não tem tanta oportunidade quando a gente chega aqui adulto, né? Não fala a língua, aprende na marra, né? Como eu aprendi. Eu queria saber, assim, como artista, né? Como é que vocês se sentem influenciando a gente, assim, a reviver esse sonho, sabe? Desculpa, gente, estou. Como é seu nome? É o Meiko, é Mika. Meco, o que nós fazemos nos dá muito prazer porque a gente sente, sabe, ouve, lê correspondência de leitores ou que aprenderam a ler com o nosso material, ou adoraram, ou leram um livro nosso também. Então, nós fazemos com todo o coração, com todo o cuidado, e já que é assim, e há muito tempo é assim, nós temos, acho que até uma obrigação moral de atender vocês todos com boas histórias, boas mensagens, com diversão, entretenimento, tudo mais. Estamos fazendo isso há muito tempo, pretendo fazer muito mais também, eu, Alice e o nosso pessoal lá, e pretendemos estar com você também enquanto pudermos. Muito obrigada. O Meco, e você sabe que, como temos artistas com mais de 50 anos de casa, 40, 30, 20, todos eles trabalham para confeccionar essas revistas. E todos trabalham com tanto amor, tanto que ninguém quer sair de lá. Então, nós acreditamos, né, que cada revistinha, quando vai para as bancas, contém o amor de todos eles naquela revista. Ninguém faz aquelas histórias mecanicamente. Então, contém o amor de todos eles. Então, quem recebe, quem pega essas revistas, quem lê essas revistas, deve sentir todo esse sentimento, né, dos artistas que produziram. Então, nós fazemos com carinho, com amor, e essa emoção que você está sentindo, nossa, você não sabe como isso nos toca. Toca muito o nosso coração, porque a gente sabe que o que nós fizemos está tocando o seu coração. É muito bonito, Meco. Eu só vou falar mais uma coisa. Vocês são a minha maior influência em arte da minha vida. Eu juro, eu cresci entre o Japão e o Brasil, mas o Maurício de Souza Produções, a Turma da Mônica, foi a minha maior inspiração para tudo, até hoje. Muito obrigada, gente. Que bonito. Ficamos muito felizes e vaidosos também, por que não? Biju e Juca, do Wasabi Mutante, eu vi que a Biju também já está emocionada. Não só Biju. Aqui a gente tem várias gerações de fãs da Turma da Mônica. Sacou o coelho da Mônica lá. Aqui é pra você. Mas assim como o Meco, a gente também é muito fã da Turma da Mônica. Tchauzinho para ela, para as crianças. Ah lá, neném. Olá, neném, olá, tchau. olá. Um abraço para todo mundo aí. Manda beijo. Um beijo. Ema, quem que é esse titio? Quem que é esse titio? É o papai da Mocana. Papai da Monca. Assim como o Meco também, eu tenho que agradecer muito. Eu tenho um começo assim. Todo projeto que eu tenho, eu sou muito apaixonado pela cultura pop, e o começo de tudo foi a Turma da Mônica. A minha mãe conta que eu comecei a ler com 3 anos de idade, porque eu queria ler os gibis da Mônica. Porque a minha mãe lia os gibis da Mônica para mim, só que eu queria ler sozinho. Então eu comecei a ler com 3 anos de idade por causa dos gibis da Mônica. E isso foi desenvolvendo cada vez mais a minha paixão por quadrinhos. Eu sou um apaixonado, inveterado assim, por quadrinhos. Fui enveredando pelo mundo dos quadrinhos afora, American Comics, o mangá, quadrinhos europeu. Mas o começo de tudo é a Turma da Mônica. Então, assim como o Meco, eu também tenho que agradecer muito, Maurício, Alice. Eu não tenho nem palavras.
Eu até, Alice, eu tinha uma brincadeira com meu primo, que você era nossa tia, porque o meu primo é Takeda também. Então a gente falava que a nossa tia era a chefona dos estúdios Maurício de Souza. Marquinhos Takeda. E, Maurício, você é meu herói. Como é seu nome? Juca. Juca, você me conta uma história que eu adoro ouvir e também, mesmo contra a minha vontade, eu me emociono. Mas, Maurício, você é meu herói. Desde o começo, eu amo quadrinhos. Lógico, eu sou fã de muitos artistas, Angeli, Glauco, Alaerte, Stan Lee, vários pessoal da Marvel, Will Eisner, Kino, da Mafalda. Eu sou fã de todos eles. Eu sou muito fã do Sidney Guzman, o Sidão. Eu adoro ele. E, tipo, ele é um dos meus heróis também. E toda vez que o Sidney fala do Maurício, ele fala com um carinho tão grande. A gente vê que o Maurício é o herói dele também. Por aí. Eu vou falar isso pra ele. Uma pergunta que eu tenho, Maurício, se você é herói de todos nós, quem são seus heróis? Você falou que começou ali lendo bastante material americano, principalmente, estudando cada vez mais a arte dos quadrinhos. Quem são esses heróis que fez você se tornar quem você é hoje? Olha, o pessoal da casa, o pessoal que estava próximo de mim, mesmo quando era criança, quem influenciou muito foi meu pai. Ele desenhava também. E ele me dava material de desenho, ele me incentivava muito. Minha avó também. Então, minha família me incentivou muito para eu continuar desenhando como eu desejava desde criança, né? Agora, depois, adulto, eu conheci diversos heróis, diversos autores, tipo Will Eisner. Will Eisner? O Eisner do Espírito, ou outros que você mencionou aí também. Nossa, tem o Kino da Mafalda. Kino foi meu amigo, eu fui lá para a Argentina lá para ver como é que ele estava e tal. Eu acho que até mesmo o Osamu Tezuka, né, aqui do Japão. Ele foi meu irmão. Meu irmão que veio fora do tempo. E tanto que a gente se dava e conversava e planejava coisas em conjunto. Que legal. Então, legal. realmente, eu tive bons amigos. Tenho ainda na área de quadrinhos também. Mas, quando eu era mais jovem, eu tinha admiração por heróis. Eu achava que eram heróis, realmente, né? O Stan Lee e tudo mais e tal. Stan Lee conhece a Mônica, conhecia a Mônica. Conhecia. O Will Eisner desenhava a Mônica. Sim. Para mostrar que ele sabia desenhar a Mônica também. O maior desenhista de quadrinhos de todos os tempos. Ele achava, estava lá me imitando, fazendo a Mônica. Desafio. Eu acho que a Biju tem uma história muito legal para contar. Antes da Biju falar, eu preciso entregar aqui a filha da Biju, a Sofia, ela fez um desenho e pediram para esse daqui, para quem não tá vendo, e ela pediu para entregar para o Maurício, então eu vou entregar. Nossa, ela tem quantos anos? Ela tem 10 anos. Nossa, como desenha bem. A Sofia... 10 anos. A Sofia, 10 anos. Ela tá no caminho. Ela ama desenhar, ela desenha todos os dias e a gente fica impressionado porque ainda mais hoje em dia, né, as crianças estão começando mais cedo com toda a modernidade, né, toda a tecnologia. Ela desenha de forma digital, assim, de uma forma que eu desconheço, sabe? Ela sozinha pegou um programa de desenho e começou a desenhar desse jeito. E aí ela fez um desenho digital, na verdade. E ela não faz assim, copiando nem nada, ela faz de cabeça. Sabe? Então a gente tá bem impressionado assim com Sofia. Com ela. Sofia, não pare de evoluir. Você vai ser uma
artista fantástica totalmente. Parabéns, estou olhando aqui, estou com o seu desenho na minha mão, estou sorrindo para a mocinha que você desenhou aqui, sorrindo para mim, tá? Muito obrigado, muito obrigado. Ô, Sofia, lá no estúdio, os artistas, os desenhistas, não desenham mais a lápis, é tudo digital. Então, quando nós contratamos artistas, primeira coisa que nós perguntamos, né? Você sabe desenhar no digital, né? Porque precisa saber desenhar no digital. E nós estamos planejando, né, construir um novo estúdio, e nesse novo estúdio, no conglomerado que vamos ter, vai ter o Museu do Maurício. E tem uma parte do Museu do Maurício que tem os desenhos, né, de fãs. Então, como temos vários desenhos de fãs, nós vamos escolher, assim, eu não digo os melhores, porque crianças desenham todos muito bem, mas nós precisamos de ter no desenho o nome e a idade. Então, eu vou acrescentar aqui do lado, né, a sua idade, tá bom? Para a gente poder guardar esse desenho para expormos no Museu do Maurício, tá bom? E qual é a idade? 10 anos. Nossa, 10 anos. 10 Nossa, anos. muito obrigado mesmo. A Sofia, ela é nascida, a Sofia e a Emma, nossas duas filhas, elas são nascidas aqui no Japão. A Sofia, ela já está na escola, na idade escolar, então ela estuda em escola japonesa, e na verdade a primeira língua dela é o japonês. Ela fala muito melhor o japonês do que o português, né? Só que a ligação para ela com o português são os gibis também, sabe? É a turma da Mônica. E a nossa pequenininha também, ela tá com 3 anos agora, ela tá começando a evoluir a fala, tudo assim, e é com os desenhos da turma da Mônica também. Então, a Mônica faz parte das gerações aqui, sabe? Passou por todo mundo. Ai, que bom. Vamos continuar trabalhando como bastante. sempre, querida. Muito obrigado, por favor. Biju, você tinha uma história para contar. Eu pensei tanto essas últimas semanas em alguma pergunta, só que eu não consegui pensar em nenhuma pergunta. Eu só queria estar aqui hoje e agradecer. Ai, perdão. Por todas as historinhas. Eu fui uma das crianças que veio para o Japão nos anos 90, em 92, e foi uma história um pouco assim difícil para uma criança. Eu morei durante anos com a minha avó e meus tios, enquanto minha mãe já estava aqui no Japão trabalhando, e com 6 anos, quando eu estava com 6 anos, ela voltou e me buscou. Só que naquela época ainda não tinha muitos estrangeiros, então eu era uma das únicas da escola, e isso, para uma criança de 6 anos, foi algo bem difícil. Aquela história de bullying, né, dificuldade aqui em outro país, idioma e tudo mais. E o que me fazia lembrar bastante do Brasil, da minha avó que me criou. Eu sou do Mato Grosso do Sul, né, morei no Mato Grosso do Sul, então no meio da natureza, eu encontrava tudo ali no gibi. E graças a Deus, desde aquela época, desde quando eu cheguei aqui, já existia o gibi aqui, já vendia em lojas produtos brasileiros. Então, eu conseguia ter acesso. Ajuda ela lá. Então, o gibi, ele me afastou de várias coisas, assim, situações que uma criança... Como é que eu posso dizer? Tá me faltando português. Coisas que uma criança não deveria passar, né? Uhum. Então, era um modo de eu fugir um pouco da realidade aqui, e estar ali dentro daquela lembrança e tudo mais, e, poxa, eu só tenho a agradecer mesmo. E tem uma história que eu sempre desenhava muito, vendo os gibi, eu ficava imitando, desenhando, e aí eu colocava no envelope, sem endereço, sem nada, apenas colocava... Vamos comer pipoca? Apenas colocava no envelope. Vem aqui no papai, então, vem. Aqui o tio tá te vendo, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Olha lá. Tá te vendo, olha lá, ó. E aí eu colocava no envelope e ia até o correio, jogava na caixinha
e achava que ia chegar no Maurício de Souza. Então, eu meu acho que todo mês, Deus! Oh, que pena que não chegou. quase todo mês eu fazia isso. Era um desenho, um envelope que eu pedia pra minha mãe, acho que ela já sabia o que que era. Eu ia lá e colocava na caixinha. E depois que eu me tornei mãe, eu usei muito, mas muito mesmo gibi com a nossa maior, principalmente. Eu usei para explicar que existem crianças especiais, que ninguém é igual a ninguém e que tá tudo bem. Ela também acabou tendo várias mudanças na vida dela que... Você vai perguntar? Titia, a máquina tá aí? A Mônica tá aí? A Mônica tá aí. A Mônica não, a Mônica foi passear. Foi passear. Então eu usei muito o gibi para usar para educação dela, né? E foi muito fácil de explicar tudo para ela, que todo mundo é diferente, que ela é diferente, que tá tudo ok. Às vezes a nossa aparência aqui é diferente, né? E a gente se sente um pouco assim diferentão, mas tá tudo ok. Então, desde quando eu era criança, nossa, me ajudou muito. A Turma da Mônica, todos eles, os personagens, eles eram os meus amiguinhos imaginários. Então, é só isso que eu tenho para dizer. Agradecer muito mesmo, muito obrigada mesmo. Espero que continuem mesmo, que mesmo depois de velha agora, eu assisto aqui com as crianças o desenho, eu fico lendo ainda o gibi. Então, é isso, muito obrigada. Amo muito o trabalho de vocês, muito obrigada mesmo. Biju, depois de ter ouvido um relato seu assim, eu vou dar uma reforçada nos nossos roteiristas para escrevermos histórias mais sobre as crianças aceitarem outras crianças, né, de outros países, né, não terem esse preconceito, né? Então vamos reforçar mais nas nossas histórias, né, essa aceitação, né? Sim. Contudo, não viver dessa forma de ficar apontando o dedo, né? Vamos dar uma reforçada, né? Estou vendo que há essa necessidade de passar essa mensagem, né? Foi muito bom ouvir você. Uma última coisa que eu lembrei agora é o aniversário da nossa pequenininha de 3 anos. A gente teve que fazer da turma da Mocana, porque ela não sabe falar Mônica, ela fala Mocana. Então a gente fez o aniversário dela, até tá uma parte da decoração, acho que aqui. A pedido da pequenininha. É mais difícil de falar. Turma da Mocana. E aí eu tive que costurar à mão um Sansão na marra, porque a gente, infelizmente, por aqui a gente não conseguia encontrar na época. E ela queria muito, então eu acho que eu fiquei uns 4 dias depois que ela dormia de noite, eu aqui na cozinha no escuro costurando, e saiu um Sansão meio torto, mas saiu. Esse Sansão que tá com ela é o que você costurou? Isso. Pega lá o Sansão da mamãe. Eu tive que fazer o Sansão e a melancia da Magali também. Ah, meu Deus. Esse me sentiu torto. Olha, que é muito bem feito. O Sansão. Oba! É assim mesmo, só que a gente se arrependeu um pouco, porque agora ela corre atrás da irmã mais velha, falando, espera aí, seu moleque! Ai, que história bonitinha. Obrigado, gente. Obrigada. Obrigado. Bom, a gente já estamos nos aproximando do final, mas tem uma pergunta aqui de uma fã que veio pelo Instagram, Monique Souza. Ela diz assim: Oi, Maurício. Você tem alguma preferência em se definir como cartunista ou quadrinista? Teria diferença entre essas duas definições e desenhista, que é uma forma mais ampla, por exemplo? Gostaria de ouvir do próprio mestre. Eu aceito qualquer das três formas da minha profissão aí. De qualquer maneira, quando eu falo desenhista. Agora, tem outras pessoas que acham que a palavra não tem tanta força, mas eu aceito todos eles. Basta que sintam, saibam que a gente está trabalhando, fazendo história em quadrinhos para o mundo. Alice também? Você também tem alguma preferência ou
Para mim, na verdade, eu me formei como artista plástica, então eu faço esculturas, faço desenho, inclusive toda a orientação para fazer os bonecos em 3D, né, as esculturas lá da empresa, eu que oriento, e inclusive todos os bonecos, brinquedos, seja de vinil, seja de pelúcia, eu que oriento tudo, né? Uau. Então, para mim, eu não posso dizer que eu sou uma coisa ou outra, porque... Artista plástica. Que aí eu faço tudo. Engloba tudo. A gente tem alguma pergunta a mais aqui? Olha, vocês que estão online, deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Aparentemente são comentários, vou dar uma olhadinha aqui. A gente tem a galera dizendo que é super legal, muita gente dizendo que ficou emocionado quando vocês chegaram, quando vocês entraram na live, porque... É a primeira vez que a gente se encontra, mas a Maurício de Souza faz parte da nossa história há muito tempo, né? Quando o Everton me convidou para estar aqui, eu fiquei lembrando das historinhas do Cascão, das historinhas do Chico Bento, que são personagens que eu me identificava, porque eu morava no interior de São Paulo. Tinha muita gente dizendo que queria estar aqui também na live para poder conversar com vocês, isso foi muito legal. Muita gente dizendo que ficou emocionada por ouvir os relatos, né, de quem participou da vida de vocês e o carinho com que vocês se expressaram para com eles. Até o momento, Everton, me parece que não tem perguntas. O pessoal está comentando, chorando junto, todo mundo emocionado, dizendo que é fã. Aqui, viva a arte, a Joyce Nakamura, do podcast Cotidianistas, deixou o comentário aqui. O pessoal está tratando aqui com muito carinho, né, pela oportunidade de ouvir vocês. Bom, então eu deixo aberto aqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta dos podcasters, porque a gente tem mais uns minutinhos. Posso acrescentar mais uma coisa? Uma atividade que estou começando a, vamos dizer, conhecer e, de alguma maneira, trabalhar mais recentemente. Eu estou fazendo cinema também. Então, tem o primeiro filme nosso que passamos para as crianças agora aqui. Mas então lotou o cinema, a criançada estava toda lá acompanhando. E cada vez mais nós vamos fazer filmes. No fim deste ano sai um filme com a história da minha vida. Em seguida, nós vamos lançar um filme do Chico Bento. Que legal. Amendoim. Bem caipira, né? E mais alguns que estão a caminho. Tem um desenho animado do Deixa eu só astronauta. falar, o Chico Bento não é animação, é live action. Uau! Live action. Já tem um menino lá, o garoto... É uma fofura aquele garotinho, né? Uma fofurinha. Você viu, né? Pois é, então a gente está nessa festa de cinematografia a partir de agora também. Que legal. Novas aventuras. Novas aventuras. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pedido aqui para o Maurício, e enquanto a gente conversa com a Alice, o senhor poderia, aqui no quadro branco atrás, fazer um desenho para a gente? Vamos lá, vamos desenhar o quê? Qual? O que o senhor quiser, aqui para o pessoal da Podosfera Limpo Brasileira. Tá bom. E enquanto o Maurício desenha, Alice, então você pode contar um pouco dos novos projetos da Maurício de Souza Produções, além do filme, que mais que nós podemos esperar aí para os próximos meses ou anos? Games, né? Temos games, e temos também webcomic, né? Que temos as histórias em quadrinhos em rolagem vertical, né? Estamos também bastante fortes em teatro, né? Além do cinema, teatro. E outra novidade que temos como eu disse, estamos num projeto de fazer um estúdio, né, do Maurício com museu. Isso, né? É fantástico essa ideia. Um museu grande, estamos guardando muito material desde o início da carreira do Maurício, os primeiros desenhos. Então vai ser um museu muito grandioso, com os primeiros brinquedos, né? As primeiras tiras, as primeiras páginas. E é um museu que nós não queremos que seja um museu parado,
né, um museu mais interativo, e também vamos ter nesse estúdio teatro, cinema e também uma vila da Magali, onde teremos restaurantes, né, casas de doces e também um parque. Então, isso, como nós temos já a visitação de escolas de segunda a sextas no estúdio, vamos continuar com essa visitação, mas vai ser possível ter uma visitação no estúdio nos finais de semana, né, onde as pessoas vão poder tomar um lanche na Vila da Magali, onde podem brincar no parque, né, e dar um passeio, entrar no museu. Então, estamos com um projeto bastante grande, né, de fazer esse conglomerado aí muito gostoso. Um complexo, né, cultural com parque para toda a família. Para toda a família. Bom, já temos aí um roteiro para quem for visitar o Brasil, né? Quem estiver no Japão já tem que colocar isso no roteiro, então. Então, e temos, assim, bastante desenho animado também. Ah, né? Então, projetos, assim, 1000. Fantástico, fantástico. Horácio é o meu alter ego. Que interessante. Só eu que desenhei e escrevi durante 50 anos. Eu tenho uma equipe, vários deles desenham muito bem, mas o Horácio, eu queria eu mesmo ficar cuidando do que ele falava, como é que ele se cuidava contra os dinossauros maiores que ele, tudo mais ferozes. Então eu mesmo escrevia e desenhava durante mais de 50 anos. Fiz uma coleção de livros agora do Horácio e uma das coisas que eu gostei de fazer, deu um trabalho danado, trabalhei bastante e quero mais uns desafios como esse para mostrar para vocês depois. Uma curiosidade que fica, né? O senhor está dizendo aí, são quase 50 anos desenhando uma historinha. O que alimenta a inspiração do Maurício, né? O senhor disse de que o senhor observa as pessoas do lado e nessa observação o senhor vai tirando algumas coisas para dar vida. Mas como manter esse coração inspirado, assim, transpirando arte? Eu gosto da vida. Eu gosto da vida, eu gosto de observar a vida de outras pessoas, gosto de sentir isso, sentir que eu estou participando de uma raça, a raça humana. E eu vejo as pessoas agindo assim, falando assado e acontecendo isso assim, eu vou botando lá no papel e, ao mesmo tempo, usando a técnica de narrativa de quadrinhos, que, de certa maneira, como eu falei agora há pouco, eu estudei muito quando era jovenzinho, para eu ter uma ideia e saber trabalhar como quadrinho. Né? Agora tem outro desafio, agora tenho que ver os scripts dos filmes, dos desenhos animados. Dá um trabalho, tem que se inteirar bem, olhar bem o pessoal da produção, mas eu estou gostando de abrir novos trabalhos. Uma coisa também que nos motiva a escrever histórias, os temas, ouvindo, por exemplo, relatos como da Almeco, da Biju, né? Nós encontramos também pessoas autistas aqui, então enxergando os problemas dos autistas. Nós temos um personagem autista, mas sempre estamos conversando com essas crianças, com essas pessoas, para nós termos mais elementos para colocar. E também encontramos uma vez uma criança que tinha problema de surdez, né? Ela não ouvia, então sentimos necessidade, porque ela também sofria bullying, porque ela não ouvia e as pessoas apontavam o dedo e ela era encostada. Então nós criamos um personagem e estamos escrevendo sobre isso para as pessoas aceitarem.
A última vez, né, que nós encontramos uma pessoa, né, um garoto de 16 anos, e que ele também sofria bullying, porque ele tinha nanismo. Então, ele com 16 anos sentia a necessidade de ter uma vida social, mas ele não conseguia. Inclusive, ele disse que gostava de uma garota, mas não era correspondido, porque ele tinha esse problema. Então, nós resolvemos criar um personagem com nanismo e colocar na Turma da Mônica Jovem, né, para mostrar como essas pessoas sofrem, né? Não tem amigos, não tem colegas, então como eles sofrem? Então queremos colocar no papel para as pessoas lerem e sentirem. Então isso nos motiva muito a escrever, a criar personagens, né? E fazer um mundo mais aceitável por todos. Como a gente vê como tem pessoas sofrendo, né? E nós temos que passar essa mensagem para crianças desde pequenas, né? A entenderem, né? Que esse mundo é para todos. Desculpa, eu recebi uma mensagem da minha melhor amiga agora. Eu queria muito contar aqui porque ela tá assistindo e eu preciso que ela chore também comigo. O nome dela é Fujiko. Ela foi criada aqui no Japão, assim como eu, só que ela é peruana. E quando ela tinha mais ou menos ali 8, 9 anos, ela entrou numa escola brasileira só para aprender o português. Ai, eu vou chorar de novo. Só para aprender o português, porque ela queria muito ler o gibi. E ela não sabia ler o português. Então ela pediu para a mãe colocar ela numa escola brasileira, aprendeu o português e até hoje ela é fã. Toda vez que alguém volta pro Brasil, ela pede, pelo amor de Deus, traz alguma coisa da Turma da Mônica para mim. E vira e mexe tem uma, como fala? Sorteio numa revista aqui, né, brasileira, aqui do Japão, e ela se inscreve em todos, porque ela precisa ter todos aquele blusa, sabe, bonequinhos, né? E é assim, é uma peruana que hoje é fluente no português por causa do gibi. Biju, aqui no Japão, nós conhecemos o embaixador da Guatemala, que também muito fã do Maurício, estivemos com ele na casa do embaixador, e ele sabia tudo da Turma da Mônica, ele fazia perguntas para o Maurício. E depois nós vimos, conhecemos uma boliviana, super fã do Maurício, também veio chorando. E ela disse que aprendeu, né, português, lendo as revistas, aqui no Japão. Né? Então, eu estou vendo agora uma peruana. E eu estou falando para o Maurício que é necessário nós expandirmos, né? Vamos contratar um diretor, né, para a América Latina, né, para nós expandirmos as nossas revistas para a América Latina, porque nós nem temos as revistas lá e todo mundo conhece, né, a Turma da Mônica. Então, uma das nossas primeira missão, quando voltarmos para o Brasil, vai ser cuidar da América Latina. Projeto América Latina. Graças a vocês, né? Graças às pessoas que se interessam tanto e já leram tanto. Essa boliviana que veio emocionada, chorando, né, por ver o Maurício, né? É uma coisa que nos tocou muito. O Meco, você também queria falar alguma coisa? É que o André, o personagem que é autista do Maurício de Souza, ele foi uma das inspirações para eu voltar a desenhar, porque tem uma amiga aqui no Japão que ela tem um filho autista e não tinha nada sobre autismos em brasileiros aqui no Japão. E a gente criou um blog contando a história deles, né, com um personagem que ela criou para o filho, e eu faço a ilustração, e venho muito assim da ideia do André, sabe, do Maurício, de vocês terem criados, porque é uma dificuldade que os brasileiros têm aqui no Japão, é encontrar assistência para os filhos que são autistas, sendo que os pais não falam a língua, né? Então a gente criou esse blog para meio que ela contar como é que é o dia a dia dela e como foi o diagnóstico, como foi o desenvolvimento dele até hoje. Agora ele está entrando na pré-adolescência, né? Foi muito inspirado no André. O André foi que bom. Uma coisa muito mágica para mim. Em
Em outro momento eu vou contar uma história um pouquinho longa sobre autismo, que explica, que me mostrou a possibilidade de um autista severo, incorporar um personagem. E daí vira personagem. E daí começa a se comunicar. E daí começa a se abrir para o mundo. Mas quem está lá é o Chico Bento, o Cebolinha e tudo mais. Até estou sugerindo para os técnicos, os médicos e tudo mais, para estudarem esse fenômeno, que já tem 2 fenômenos dessa maneira, com os personagens ajudando o pessoal a sair da severidade, de não falar com os pais nem nada. Aí, o Chico Bento hoje está um moço forte, está pintando, está fazendo um trabalho colorido muito bom, muito bonito. Então, essas situações que a gente não esperava, mas fica aplaudindo que a natureza nos dá essas surpresas. E temos também 2 autistas que gostam de escrever e esses 2 mandam histórias sobre autismo. Então, na verdade, ele escreve sobre ele, né? E como é que em determinada situação, né, ele se vira, né? Ele manda para nós e nós, em cima disso, escrevemos histórias. É muito interessante. Então, se as pessoas autistas quiserem mandar histórias para a gente, para ver como eles reagem, né? Então, é muito interessante. E, em cima disso, o roteirista bola a história. Legal, bom, fantástico. Então, com essa mensagem emocionante de inclusão e de diversidade, a gente vai encerrar nossa live. Eu agradeço o pessoal aqui da Podosfera Nipo Brasileira. Carlinhos, muito obrigado. Foi ótimo. Will, muito obrigado. Eu que agradeço por essa aula aqui. Juca e Biju, vocês trouxeram histórias emocionantes. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado, Everton. E Mikan, nossa, nunca vi realmente o Meco, nunca a vi chorar. Ela é uma mulher rindo, né? ela é pulso firme, mas muito emocionante. Eu não choro nem com filme triste, gente. Eu nunca chorei em live. Muito obrigado e principalmente Maurício, Alice, muito obrigado por toda a generosidade de vocês Muito com obrigada os brasileiros a aqui no Japão. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Na próxima a gente inventa, ou melhor, chega a algumas novas conclusões. Então aguardem. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigada. Arigatou gozaimashita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio foi editado pelo Nabecast. Saiba mais em www.nabecast.jp. Nabecast, conectando pessoas, desenvolvendo amizades, construindo parcerias e compartilhando vida através de podcasts.